Olá, amadinhos! Estamos de volta para o nosso momento de revisão, né? Estão gostando da aula de literatura? Pois é, o que vocês estão... que vocês estão achando aí, hein? Do barroco em Portugal. E faz parte, né, Márcia? A literatura, a gente ainda tem muita informação para vocês. Não só agora no primeiro ano, mas também no segundo, no terceiro. É a forma como você vê. É importante e vocês vão gostar. Vão acompanhando a nossa linha de raciocínio e fazendo as anotações, vendo as características, observando os autores, o que acontecia no mundo, no Brasil, né? Porque tem essa diferença, literatura em um lugar e depois no outro, mas é interessante sim. E vocês vão com certeza, daqui a pouco fazer um texto, né, Márcia? Eu gosto de literatura. Então nós vamos reforçar para vocês mais um pouquinho sobre o barroco em Portugal. Então vamos lá, aula 59.2, né? Barroco em Portugal. Nós temos aqui a imagem, né, do interior da Igreja Madre de Deus, em Lisboa. Ó, o barroco português se deu no momento em que o país vivia uma crise de identidade, uma vez que se encontrava sob o domínio político da Espanha. Ó, Portugal estava sob o domínio da Espanha. Quem era que estava liderando lá? No ano de 1580, vejam só esses dois fatos aqui que marcaram a vida cultural e política em Portugal. O primeiro foi a morte de Camões. E aí os senhores lembram quem foi Camões? Olha aqui, o escritor clássico de língua portuguesa, né? E aí também a passagem do país ao domínio espanhol. Ó, em razão de o trono português ter sido herdado por Filipe II da Espanha, depois do desaparecimento de quem? De Dom Sebastião, em 1578, na Batalha de Alcácer Quibir, na África. Nas artes visuais, pessoal, o que dá para a gente perceber aqui? O choque entre o claro e o escuro e o exagero dos relevos. Olha a imagem aqui, quando nós falamos de claro e escuro, o semblante aqui dos personagens. Então, o barroco representa uma época marcada pelas dúvidas existenciais de um homem dividido entre a razão e a penitência religiosa. Foi um período de instabilidade e de incertezas. Entre aqui o quê? O antropocentrismo e o teocentrismo. Exato. Característica do barroco em Portugal: dualismo. O homem barroco era cheio de conflitos e tentava equilibrar as forças contrárias, presente em sua vida como fé, razão, diabo e Deus, religioso, profano, corpo e alma e muito mais. Isso. E aí, a fugacidade. Na concepção barroca, a vida e tudo que perpassa por ela é instável, certo? O mundo, as coisas e as pessoas mudam. Tá sempre mudando, sempre. Então, essa fugacidade aí em relação à instabilidade. Feísmo, né? O barroco em Portugal tem uma grande atração pelo trágico, em rompimento ao equilíbrio clássico. Né? Nas obras é comum a retratação de cenas cruéis, dolorosas e grotescas. E o pessimismo, a noção de instabilidade da vida conduz o quê? Frequentemente a ideia de morte. O homem barroco ele é cheio de incertezas e assim, ele tinha um desencanto total pela vida, tá? São as características aí marcadas. Autores portugueses, destacando Padre Antônio Vieira, de 1608 a 1697, é a principal expressão do barroco em Portugal. Sua obra pertence tanto à literatura portuguesa quanto à brasileira. Nós temos aqui, né, Mariana Acoforado, que nasceu no dia 22 de 1640 em Beja, província de Baixo Alentejo. Ela é a quinta filha, né, de uma família nobre, né? Aos 12 anos ela foi enviada para o convento para pagar uma promessa de seu pai. E agora falamos um pouquinho sobre os autores, né? Os autores barrocos em Portugal, tá? Então, sermões, cartas, prosa religiosa e moralística,
nós temos o Padre Antônio Vieira, Padre Manuel Bernardes, Francisco Manuel de Melo e Maria Alcoforado. Na poesia e teatro, nós temos Francisco Manuel de Melo e Antônio José da Silva. Os principais autores da Espanha, ó, poesia, teatro e sermões, temos Luís de Góngora, Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca, Tiso de Molina e Mateu Alemão. Na prosa, Francisco de Quevedo e Miguel de Cervantes. Então, aqui são que se destacaram nesse período no século XVII. isso. Então, amados, ficamos por aqui e daqui a pouquinho a gente retorna para o nosso momento das atividades. Até lá. Tchau. Olá, amadinhos! Tudo tranquilo? Vamos lá para o nosso momento de tirando dúvida, resolução da atividade de sala? Então, de olho na tela na primeira questão. Questão número 1. O barroco foi, no Brasil e em Portugal, o estilo por excelência ao longo dos séculos 17 e 18. Filho da Contra-Reforma e do Concílio de Trento, o barroco encerra traços estilísticos e ideológicos bastante definidos. Dentre as características estéticas, religiosas e ideológicas enumeradas abaixo, qual caracteriza o barroco? Letra A. Tentativa de conciliar a visão teocêntrica medieval com o antropocentrismo e renascentista. A B. Cultivo, dentre outros gêneros, da poesia trovadoresca e das cantigas de escárnio. C. Tentativa de unir a matéria e o espírito, a luz e a sombra, os apelos do corpo e da alma. Letra D. Empenho por um humanismo tolerante com as diferenças religiosas. E. Busca do equilíbrio da racionalidade e da concisão. Então, qual é a alternativa? Vamos ver o que está pedindo o enunciado. Ele pede o seguinte, né? Dentre as características estéticas, religiosa e ideológica enumeradas, qual a característica do barroco? Qual é que caracteriza o barroco? A, B, C, D ou E? Ó, nós temos aqui a letra C, né? A tentativa de unir matéria e espírito. Olha só, oposição, né? A luz e a sombra, os apelos do corpo e da alma. Não tinha como não ser a letra C. Vamos lá para a questão 2. Assinale a alternativa correta sobre os 3 sermões do Padre Antônio Vieira. Letra A. São peças exemplares de retórica com a finalidade de despertar a consciência moral dos fiéis. B. São escritos em linguagem culta com palavras difíceis, dirigida à plateia, né? A plateia sofisticada que frequentava a igreja. C. São bastante abstratos, pois se dirigiam a uma plateia letrada que dispensava exemplos. D. Estão repletos de exemplos de equilíbrio e da simplicidade típico do homem barroco. Ou a letra E. Apresentam perguntas retóricas que geravam um caloroso debate durante as pregações. Então, A, B, C, D ou E. Nós temos aqui o gabarito letra A, são peças exemplares de retórica com finalidade de despertar consciência moral dos fiéis. Vamos para a terceira questão, que fala o seguinte: todas as opções abaixo apresentam características do barroco literário, exceto letra A, temática religiosa e profana. B. Cultismo e conceptismo. C. Imitação dos modelos clássicos. D. Complexidade e minúcia nos detalhes. Ou a letra E. Linguagem dramática e rebuscada. Então, A, B, C, D ou E. Que nós vocês temos marcaram? aqui, ó, imitação dos modelos clássicos. Então, que não faz parte. Belezinha? Quarta questão para vocês. Olha aqui um
um trechinho, né, do sermão da 60ª de Padre Antônio Vieira. Então, vamos lá. Por isto, são maus ouvintes os de entendimentos agudos, mas os de vontades endurecidas ainda são piores, porque um entendimento agudo pode-se ferir pelos mesmos fios e vencer-se uma agudeza com outra maior. Mas contra vontades endurecidas, nenhuma coisa aproveita a agudeza, antes dana mais, porque quando as setas são mais agudas, tanto mais facilmente se desportam na pedra. Ó Deus, nos livre de vontades endurecidas, que ainda são piores que as pedras. Então aqui, como já falamos, né, é um fragmento do sermão da 60ª de Padre Antônio Vieira. Pelo trecho reproduzido, pode-se concluir que o sermão da 60ª trata da letra A, exortação que o pregador fazia em favor de seu projeto de criar a campanha das Índias Ocidentais. B, problemática da pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis. C, necessidade do engajamento dos fiéis nas batalhas contra os holandeses. D, condenação aos governantes locais que desobedeciam aos princípios do mercantilismo seiscentista. Ou a letra E, pessoal, perseguição sofrida pelo pregador em função do apoio que emprestava a índios e negros. A, B, C, D ou E, nós temos aqui, né, a letra B, que é a problemática da pregação religiosa, considerando as figuras dos pregadores e dos fiéis. Acertaram todas? Parabéns, 10 para todo mundo? Então vamos para a questão Enem. Exatamente, que é o nosso Se Liga no Enem. Estudante da mediação tecnológica já sabe, né, que o futuro é agora. Então vamos lá. Relatos de viagem nas curvas da Nacional 222 em Portugal. Essa questão aqui de 2020. Em abril deste ano, fomos a Portugal para uma viagem de um mês que esperávamos há um ano. Pois no dia 4 de maio, chegávamos ao aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto. Que linda, antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas, com lindas fachadas, parques e praças muito bem cuidados. Os tripeiros, sinônimos de portuenses, têm orgulho de sua cidade, apelidada de invicta, nunca foi invadida, e valorizam tudo o que há de bom ali, como a melhor estrada para se dirigir do mundo, a Nacional 222. Pois na manhã do 25 de abril, dia da evolução dos cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. A cada 10 quilômetros tínhamos que encostar, corríamos, dançávamos, tomávamos chocolate quente, sopa, tudo que fosse quentinho. E lá íamos para mais uma etapa, uma aventura deliciosa. Depois de 3 horas, mais ou menos, o dobro do tempo necessário, não fosse as paradas para o aquecimento, chegamos a casa, congelados, mas maravilhados e invictos. Então, após uma leitura, nesse texto, busca-se seduzir o leitor por meio da exploração de uma voz externa sobre a identidade histórica do povo português. O trecho que evidencia esse procedimento argumentativo é: letra A. Que linda a antiga, muito nobre, sempre leal e invicta cidade do Porto. B. Encantei-me, diriam eles, pelas belas paisagens, construções históricas com lindas fachadas. Letra C. Os tripeiros, sinônimos de portuenses, têm orgulho de sua cidade. Letra D. E valorizam tudo que há de bom ali, como a melhor estrada para se dirigir do mundo. E letra E.
pois na manhã do 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos, resolvemos conhecer a tal maravilha. Então, amados, A, B, C, D ou E. Temos aqui a letra A, né? Que linda, antiga, muito nobre, sempre leal e invicta a cidade do Porto. Então, vamos relaxar, exatamente, que é o nosso clube de leitura. Aqui no clube de leitura, nós estamos na unidade 2, falando da obra de Pedro Bandeira, tá certo? A Marca de uma Lágrima. É um romance, né, infanto-juvenil, publicado pela primeira vez em 1985, exato, pela editora Moderna. Tá dizendo que é unidade 1? Não, é unidade 2, amadinha, unidade 2. Então, nós temos aqui, ó, A Marca de uma Lágrima, já foi falado, né? Pedro Bandeira, pela editora Moderna, é uma livre adaptação destas obras aqui, ó. Olha só, tá bom? De Cyrano e de Edmond. Beleza? Agora vamos às escolas homenageadas. A primeira escola, Pedro Vieira de Melo, da extensão em Jaru, Uaru. Tarilândia Cred Jaru, é a turma da professora Valciele. Olha só, duas ali. Imagens, né? Chique, né? Muito bem. Muito bacana, uma externa, outra interna e ó, com comilança ali, ó, aniversário de alguém. Vamos ver a outra. Escola Antônio Gonçalves Dias, extensão Cruzeiro do Norte, linha 21, lá em Cacoal, é a turma do professor Wilson Clay, primeiro ano A. Então, a turminha, o professor Wilson, né, ele teve o trabalho ó, de tirar ó, um por um dos amadinhos aqui, ó, no momento de leitura. Ficou show, professor, parabéns, ó. A escuta dos adolescentes, o que está escrito das adolescências? Então, aí lá no fundinho, vamos lá, tem mais? Temos sim, mas a mensagem, né, de Luiz Alves. A vida na prática. A vida acadêmica é essencial para nos mostrar a base teórica da profissão que queremos seguir. Mas somente na prática do dia a dia é que colocaremos à prova tudo aquilo que os mestres nos ensinaram e muitas vezes veremos que não era bem daquela maneira, só com a maturidade, né? A vida... Só com o tempo que você vai percebendo essas mudanças, as diferenças, é com o tempo. Então, amados, queremos agradecer a companhia de cada um. Exato. Queremos agradecer a cada professor presencial. Nossos parceiros. Né? Que são parceiros mesmo. Eu falo assim, parceiro de rocha, Alessandra. Esses são. Por qualquer hora, tá chegando mensagem, as imagens. Isso é parceria, pessoal. Muito obrigada. Tá bom? Então, muito obrigada pela companhia de vocês e até a próxima aula.